Bem, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos na terceira aula. Primeira aula foi de geografia, segunda de espanhol e inglês, a terceira de português. Amanhã faremos a quarta aula. E eu fui surpreendido que o professor de TI marcou aula para o carnaval, que não havia previsão. Tivemos que desmontar o nosso esquema todo aí. A minha baiana, que eu ia sair no Carnaval do Rio, vou ter que alugar para alguém. E vou ter que ficar aqui em Brasília no Carnaval. Ok? Então, para o pessoal de TI, esse presentaço de Carnaval aí que o Major Ricardo Santana vai dar para vocês. O pessoal de espanhol, eu espero que tenham ficado bastante preocupados com aquela primeira aula maravilhosa, né? Foi só para dar um susto, ok? O espanhol é realmente muito fácil, depois a gente vai mostrar por quê. Amor, tá aí? Amor é o professor Valber, tá? Quem não sabe da história, um dia eu liguei para ele e falou, ô amor. Aí eu falei, que negócio é esse, cara? Ah, eu tava falando com a Mônica, você ligou em seguida, eu pensei que fosse ela. Falei, agora você é amor pro resto da vida. Então eu sempre mexo com ele, ele ri para burro. O professor Albert Iglesias, que é um professor antigo nosso, não é velho, é um professor que já trabalha com a gente há muito tempo. Ele pegou uma licença para fazer teologia, ok? Ele é teólogo, hoje é o nosso pastor, ok? Então ele vai cuidar das ovelhas dele lá e vai cuidar das nossas ovelhas aqui, com muita sabedoria. Já deu para perceber a qualidade do Albert quando vocês viram o material que ele já disponibilizou. Ok? Todo mundo viu. Então, o padrão dele é daí para cima. O Valber veio para substituí-lo. Substituí-lo não, para ocupar o espaço que ele deixou em aberto, porque ele tinha que cumprir essa missão, que era um desejo dele, e ele cumpriu brilhantemente. Ok? Então, ele não é um neófito, é um professor antigo, dos melhores. Ele não gosta que eu elogie, que ele fica preocupado. Mas o camarada é bom, ele conhece tudo da língua portuguesa, vai passar isso para vocês. E também é professor ele divide o nosso curso com o ponto dos concursos. Ok? Então, quem fez curso de português, de redação, no ponto, naturalmente, fez com ele. Mais uma coisa? Não, né? Casado, uma filha só? Uma filha e um filho, família bem estruturada, um rapaz feliz, alegre, ok? Então, é no padrão que nós gostamos. E que é o padrão do curso, né? Todo mundo aqui é feliz. Olha, gente, só tem gente bonita aí, cara. Então, a gente sempre elege uma musa, né? Que é aquela menina que se destaca. E esse ano nós elegemos um muso, ok? Que é o filho de uma aluna nossa aqui, que o garoto simplesmente é lindo. Depois nós vamos falar o nome dele, vocês vão conferir aí. Eu vou botar uma fotografia dele no site. Ok? Vai ser o nosso mascotinho. De tão lindinho que ele é. Então, gente, vamos fazer um bom trabalho, já falei demais. A aula vai correr aí solta, livre e solta. O amor já entrou no ar aí? Amor, tá no ar, amor! Tô com saudade! Gente, esse é o Valber, tá lá cobrindo a retaguarda, ok? O pessoal de casa, qualquer pergunta, faz pro Valber. O Valber vai desenrolando. Se ficar alguma pergunta mais modosa, por gentileza, coloquem no fórum, ok? Vão lá no fórum, procura o item do edital que cabe a pergunta e depositem lá, que ao depositar, o professor Valber vai receber um aviso e já vai tratar de responder da melhor maneira possível, ok? O pessoal que tem Hotmail, que tem o Hotmail cadastrado no site, na plataforma, ou algum e-mail empresarial, terão dificuldade de receber nossas comunicações, porque o Hotmail e essas empresas bloqueiam. Então, quem tem Hotmail, a gente pede, por gentileza, para colocar um outro e-mail. Parece que o BOL também dá problema. Eu não quero fazer propaganda de nenhuma empresa, mas nós estamos usando
o Gmail, porque não está dando problema com nenhuma das máquinas do curso. Ok? Então, quem tiver com dificuldade aí por receber essas informações, deem uma olhada lá no cadastro e modifiquem o e-mail para que possibilite receber essas mensagens. Ok? Um abraço para todo mundo. Na outra semana, depois do carnaval, estaremos aí. Eu estou terminando de fazer a apostila de vocês. Fiquem tranquilos. Sábado teremos simulado. Tá? Eu vou dar uma olhada no meu simulado, que eu acho que vou ter que mexer nele, porque ele está falando em verbo e nós ainda não falamos em verbo. Garotinho, seja muito feliz. Aqui é para se entrar a pergunta do site, do chat, ela entra aqui. Eu vejo. Mas a sua aula, você vê. Mas como a sua aula é monitorada, se houver algum problema, alguma pergunta que seja... Quando entra aqui, o Valber que responde. O Valber responde, você não precisa se preocupar, a não ser que seja uma pergunta pertinente ao conteúdo que você esteja ministrando, que você queira que o pessoal... É isso? Aí o menino ali já te dá uma acionada, se for o caso. Ok. É esquisito pra caramba. Bonito. Bonito pra caramba. Passa por dentro. Por fora. Só faltou uma... Se você quiser projetar, tem esse Tá. projetorzinho aí, ó. Ok. Se quiser uma coisa mais turbinada, você tem aqui o caminhão. Tá ok. Tchau, gente. Trabalhando. Pessoal, boa noite. Então, como a cidade já anunciou, eu sou o Albert, sou professor de língua portuguesa já há algum tempinho e vou trabalhar com vocês. Eu já dei aula aqui, como a cidade mesmo já comentou, num período, né, não tão distante, né, não tão anterior, mas já faz um tempinho. Como ele disse, eu precisei me ausentar. Eu fui fazer um outro curso de graduação, ele já disse até, né, teologia, e aí eu pedi afastamento do curso. E após o término, então, desse curso, eu entrei em contato com ele, e aconteceu do professor Valber também, estar de mudança, né, foi para outro estado. Então, assim, né, juntou o útil ao agradável. Então, hoje eu estou retornando a casa. Hoje é a minha primeira aula, após esse afastamento, né? Eu dou aula também em outros lugares, não estou vendo ninguém conhecido aqui, né? Cidade falou onde eu dou aula, eu normalmente não falo, mas ele já falou. Então eu também sou professor de alguns cursos presenciais aqui em Brasília e também trabalho com essa modalidade à distância e no ponto dos concursos, né? Eu não sei se vocês conhecem. E sou professor de lá também já tem algum tempo. Então eu milito nessas duas áreas, milito na área civil e na área militar. Eu comecei dando aula na área militar, né, preparatório militar. Comecei dando aula em 2001. Né, vou passar aqui um pouquinho para vocês, tá? Que aí a gente vai falando e vocês vão acompanhando aí também. Então eu sou formado em letras, tá? Tá aqui, ó, bacharel em teologia, foi quando eu precisei me afastar do curso. Eu já tenho 15 anos de experiência preparando candidatos para concurso público. Eu comecei a dar aula em 2001, lá no Rio de Janeiro, meu estado de origem. Eu comecei a dar aula antes de entrar na faculdade. Eu demorei 10 anos para entrar na faculdade, depois que eu terminei o ensino médio. Terminei o ensino médio em 93, só fui entrar na faculdade em 2003. Fiz a Universidade Federal Fluminense, depois vim transferido para cá, e aí terminei aqui na UNB. E isso só aconteceu em 2003, a minha entrada, mas em 2001 eu já dava aula. Dava aula em curso, como a gente diz, né, em pré-militar. Então eu preparava as pessoas, e aí a gente começou a mexer também lá em Niterói, Rio de Janeiro, não sei quantos conhecem aqui, com pré-vestibular, começamos a trabalhar também já na área civil, mas foi quando eu tive que sair e vir para Brasília. Tá? Atualmente, eu sou professor do Colégio Militar de Brasília, também estou como coordenador de língua portuguesa do 3º ano, já fui instrutor da ESAF, tá? E já fui instrutor da Casa Civil da Presidência.
Eu também dou cursos de atualização gramatical, redação oficial, tá? Nesse meio aí, né, do serviço público. Então, como professor, eu dou aula de gramática, né, texto, redação, essa tradicional redação discursiva, que a modalidade que é mais cobrada em concurso público, e também aula de redação oficial, como eu disse a vocês, tá? Isso cai muito na área civil, não cai muito na área militar, obviamente. E também atuo auxiliando os candidatos na elaboração de recursos contra as mais diversas bancas que vocês possam imaginar, né? Então, normalmente eles fazem contato comigo e eu elaboro um recurso. É um trabalho meio que de um advogado, né? Então, eu entro com recurso, obviamente, desde que haja possibilidade. Eu também não estou aqui para inventar nada, né? E você sabe que um recurso precisa de amparo, porque senão é ficar dando murro em ponta de faca, né? Então, a gente não faz isso. Tá ok? Como é que a gente vai conduzir as nossas aulas? Bom, obviamente nós temos um edital, né, que é o nosso parâmetro, certo? Então, a nossa aula vai ser fundamentalmente baseada no programa do seu concurso. É um programa relativamente curto. Eu sei que vocês devem estar desesperados, porque na verdade vocês não estudam só língua portuguesa. Vocês estudam bastante coisa. Mas, especificamente, a minha matéria, se nós compararmos o seu programa, por exemplo, com o CEFOI, que é da aeronáutica, né, o Quadro de Oficiais da Aeronáutica, você vai ver que o programa é bem mais extenso. Se nós formos comparar o programa de vocês no âmbito do Exército com a SpaceX, por exemplo, programa também muito mais extenso. Então o programa de vocês não é né, extenso, eu posso dizer assim, em comparação com outros. Agora, de tudo o que consta no seu edital, nós vamos pensar alguns pontos para darmos ênfase. Vamos gastar um pouco mais de tempo. E como é que vai ser isso? Bem, como eu falei com vocês, eu já trabalho com o concurso já há um tempo. Então, analisando as provas anteriores das FESEX, a gente consegue perceber aquilo que o examinador mais gosta de cobrar. Então, esse é o nosso caminho. Você está vendo tudo isso aqui? Nem tudo isso aqui costuma cair. Tá? E a gente também consegue perceber, na cabeça do aluno, aquilo que é mais difícil de entrar, de assimilar. Por exemplo, análise sintática para os alunos é um terror. É terrível. Concordância, né? É terrível. Então, nesses pontos mais sensíveis do seu programa, a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Falar com mais calma. Outros pontos não. Você vai perceber que eu vou passar, vou comentar, fazer alguns exercícios. Por quê? Muita coisa também vai aparecer em outra aula, quando nós estivermos abordando outro assunto. Exemplo prático, para não ficar só na teoria. Quando a gente fala de classes de palavra, né? Classes de palavra, normalmente o substantivo, o adjetivo, o pronome, eles vão permear todo o nosso curso, todo o nosso conteúdo. Então você vai ver que de vez em quando a gente vai dar uma dica do pronome, dar uma dica do substantivo, dar uma dica do adjetivo, reconhecimento dele no texto, né? Então, mais ou menos por aí. Tá legal? Planejamento das nossas aulas. Tudo isso já está disponível para vocês, né? Lá na plataforma do curso. Então, quem entrar lá, já tem tudo isso aí disponível. Tá legal? Então, olha só. Hoje, nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro, né? Tá aqui, ó, semana, dia e lá o simulado. Lá o simulado. Então, você percebe que o simulado também é semanal. Hoje é uma aula, como é a primeira, a gente vai se conhecer,
né? Eu vou falar um pouco de mim, como já falei, vocês podem ficar à vontade também para perguntar. Então não tem simulado, obviamente, até porque não tem conteúdo. Mas nós vamos atacar aqui, ó. Eu vou fazer uma recapitulação com você, já preparando você para a aula seguinte, a acentuação. Porque se você não reconhece uma palavra oxítona, se você não reconhece uma palavra paroxítona, se você não sabe o que é um ditongo, quando a gente chegar aqui em acentuação vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então a aula de hoje, a gente vai aproveitar para fazer essa revisão aqui de conteúdo. Tá legal? Então vamos falar de acentuação, estrutura e formação de palavras, análise sintática. Olha só, vamos gastar 1, 2 aulas, 3 aulas com análise sintática, tá percebendo? Por quê? Porque eu quero caminhar aqui bem devagar com você. Eu não posso dar, ou seja, eu não posso imprimir o mesmo ritmo aqui em fonologia do que aqui em análise sintática. O ritmo é diferente. Aqui o ritmo é mais devagar. Tá bom? Mais devagar. Tá? Análise sintática, a gente vai dividir a nossa aula em termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Tá ok? Depois vamos entrar na análise do período. Vamos falar de orações, orações coordenadas, orações subordinadas, subordinadas adjetivas, subordinadas substantivas, subordinadas adverbiais. Isso também demanda tempo, tá ok? E quando nós estivermos falando das orações, você vai perceber que nós vamos ter que fazer um link com os termos da oração. Por quê? Porque há muitos termos da oração que se apresentam em forma de oração. Isto é, você vai ver um sujeito e depois vai ver o sujeito em forma de oração. Então você vai ver uma oração subordinada substantiva subjetiva. Eu vou explicar para você o que é objeto direto. Depois eu vou apresentar para você o objeto direto em forma de oração. Então você vai ver uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E por aí vai. Tá legal? Isso vai acontecer com complemento nominal, com aposto, com os advérbios de uma maneira geral. Você vai ver o que é um adjunto adverbial. Depois você vai ver esse adjunto adverbial em forma de oração. Então você vai conhecer as orações subordinadas adverbiais. Então você vê que há um link aí, tá ok? Então a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Feriadão, porque ninguém é de ferro, ok? Mais análise sintática. Tá vendo que a gente vai gastar um bom tempo com análise sintática, tá? E aí 2 aulas para concordância, 2 para regência, tá? 2 de regência verbal, obviamente, e colocação pronominal, tá bom? Pontuação. Gente, pontuação já vou logo adiantar para vocês. O que mais cai, qual é o sinalzinho que mais cai em concurso? Hã? Vírgula. Não tem jeito. Então, olha só, você pode até fazer uma meia boca nos outros sinais de pontuação, mas com relação à vírgula não dá para fazer meia boca. Vírgula você tem que dominar. Então a gente vai trabalhar a vírgula. Tá legal? A gente vai trabalhar a vírgula. E deixamos a ortografia lá para o final do curso, por quê? Porque é chato. Ninguém aguenta, nem eu. Né? Não é isso? Como é que é seu nome? Você fez assim? Porcelina. Você também acha chato a ortografia? É muito, é um saco. Vamos ser sinceros, gente. Ninguém merece esse negócio, não. É um saco isso. Entendeu? A parte da morfologia é a pior parte. Então, ortografia, aí você cai lá para a estrutura e formação de palavras, isso é um saco. Entendeu? Só que de vez em quando aparece uma ou outra questão. Tá? E lembrando a vocês também que nós estamos agora com um novo sistema ortográfico, não é verdade? Novo sistema ortográfico, né? Essa nova ortografia, como a gente diz, né, já era para ter entrado em vigor, não é isso? Só que ela foi adiada, a Dilma adiou, e esse adiamento, né, o prazo desse adiamento terminou agora dia 31 de dezembro de 2015. Então hoje, 2016, não é? Dia 4 de fevereiro de 2016, nós estamos com o novo sistema em vigor. Então muita coisa ficou para trás.
Tá legal? Acredito que os concurseiros aí de plantão já estão familiarizados com muita coisa também. Porque eu sei que ninguém aqui é bobo, né? Vocês não são a tábula rasa, vocês estão estudando, estão lendo, são pessoas interessadas, adultas, leem jornal, leem revista. Então vocês também estão informados acerca disso. Só que eu vou pontuar algumas coisas para vocês, tá bom? E aí vamos finalizar o nosso curso aqui. Ou melhor, desculpa, finalizar o curso não. Finalizar essa, que eu posso dizer assim, essa primeira parte, tá? A parte da exposição e da fixação do conteúdo, tá? Então já dei a dica para vocês. Como é que a gente vai trabalhar em sala de aula? Em sala de aula, nesse primeiro momento, exposição do conteúdo, da teoria e exercícios de fixação. A gente vai devagar. A gente tem um longo caminho pela frente e vai dar tempo. Nós vamos fazer um bom trabalho, vocês vão perceber. Então exposição da matéria, exposição do conteúdo, da teoria e uma parte da aula para fixação do conteúdo. E como é que a gente vai fazer esse trabalho de fixação do conteúdo? Com exercícios. Esse material é seu? Então, você me dá licença? Olha só, gente, eu peço para que vocês tragam sempre para a minha aula essa apostila aqui, com 2.000 exercícios. Tá legal? Inclusive, eu até pedi para dar um recado à turma para que vocês trouxessem ou a apostila toda, né? Ou pelo menos, né? Porque normalmente você baixa e manda encadernar. As páginas de 5 até a página 8. 9? É porque acho que 9 já começa a acentuação, né? Mas é por aí. Tá? Ou seja, a parte que tem os exercícios de fonologia. Para a gente poder rever muita coisa que ficou para trás. Tá legal? Então, pedi para que vocês trouxessem. Mas então, toda quinta-feira, toda aula de língua portuguesa, ouviu falar que tem aula de língua portuguesa, traga exercício, traga apostila. E para garantir, se for aula de geografia, traga também a apostila de português. Tá legal? Anda com a apostila de português na bolsa. E no tempo vago, você não resolve história, não resolve geografia, não resolve inglês, nem espanhol, resolve só português. Tá? Como se caísse só a língua portuguesa na prova, né? Bom, e aí depois então a gente vai passar para uma outra fase, que é a fase da revisão. Como é que é essa fase da revisão? Aí é resolução de prova. Aí já não dá mais para ficar perdendo tempo. E aí vocês desculpem, tá? A gente tá numa briga, certo? Então a gente tem que se empenhar. Então, na fase da revisão, é aquela fase em que o aluno precisa ganhar o quê? Celeridade em resolução de questão de prova. Essa fase da revisão é aquela fase em que o aluno precisa se familiarizar com o tipo de abordagem da banca. Tá bom? Então, quando nós começarmos a resolver as provas, e eu pretendo, tá? Tem aqui no planejamento 1, 2, 3, 4 provas. As mais recentes. Se der tempo, a gente vai além disso. Obviamente, vai depender do desempenho da turma também, porque eu não posso também sair correndo e deixar vocês para trás. A gente tem que caminhar para e passo aí. Tá legal? Mas essa fase aqui é importante, é a fase da revisão. E revisão por meio de resolução de prova. A gente vai analisar a prova, como é que o examinador pergunta, qual é a pegadinha, o que ele costuma fazer, detalhes. A gente vai analisar detalhes das questões. Tá? Ok? E aqui apenas uma previsão, tá, gente? Previsão. Tá bom? Então esse planejamento pode ir mais para lá, ir mais para cá, pode sofrer ajustes. Tá certo? Tranquilo? Bom, então, é o que eu disse a vocês. A gente já acompanha essa prova aí já há algum tempo, né? A gente já vem analisando aí já há algum tempo. Então, você pode perceber que a sua prova sofreu assim uma alteração significativa, né? A prova de língua portuguesa. Antigamente você tinha aí uma prova de língua portuguesa com 20 questões. Hoje, você tem uma prova de português com 7.
né? Inclusive foi isso que aconteceu no passado. Desde 2012 que o número diminuiu, né, para esse total aí de 7. Tá legal? E o que, que a gente tem percebido então, moçada? Nas provas da SFSEX. Essa ênfase que está aí no quadro para vocês. Tá legal? Ou seja, então você vê que do seu edital, algumas coisas você precisa estudar com mais afinco. Você precisa dar mais atenção a alguns pontos. Tá legal? É aquilo que eu falo, moçada. Olha só. Vocês não vão sair com um diploma de língua portuguesa aqui. Aliás, tem alguém aqui que é formado em língua portuguesa? Alguém tem curso de letras aqui? Ninguém? Ok. Vocês então não vão sair com um diploma, né, de licenciatura ou de bacharelado em letras. Vocês vão sair daqui preparados para fazer uma excelente prova de concurso. Tá legal? Então, a gente vai atacar aquilo que a banca tem apresentado. Tá certo? A gente vai atacar, a gente vai enfatizar aquilo que a banca tem apresentado. Não quero que ninguém seja formado aqui, não vou dar um diploma para ninguém no final do curso. É diferente o trabalho. Tá bom? E aí a bibliografia, tá, do seu concurso, especialmente o Bechara, tá legal? Tá aí a gramática. Alguém tem essa gramática em meio digital? PDF, por exemplo? Tem? Você tem? Porque quem não tiver eu posso disponibilizar também. Tá legal? É só me pedir. Tá bom? Porque eu tenho e-mail digital e aí, se você quiser, a gente pode disponibilizá-la também. Tá certo? Tranquilo até aqui? Perguntas? Pode perguntar. Ninguém tem pergunta a fazer? Não? Só depois? Como é seu nome? Brenda. Formada em que, Brenda? Não? Ah, bom. Legal. Tá? Então, moçada, olha só. Esse é o caminho. Acabou. Acabou. Esse é o nosso caminho. Dúvidas? Podemos então agora avançar mais um pouco? Vamos partir para o conteúdo? Ah, outra coisa. Eu costumo disponibilizar também um materialzinho de apoio para vocês. Tá? Costumo. Eu costumo mandar os slides das minhas aulas. Às vezes eu uso os meus slides, às vezes eu não uso. Tá? Mas o conteúdo é aquele. Tá? Para ajudar vocês. Tá bom? Para ajudar vocês, eu costumo mandar. Então, aula de língua portuguesa, dá uma passadinha no site do curso, vê o que tem lá do professor Albert. Tá joia? Beleza? Fale. Seu nome? Pô, meu xará, né? Forçando um pouquinho a barra, né? Olha só, a base é o Bechara, tá? Agora, muita coisa que o Bechara fala, outros gramáticos também falam. Você deve estar perguntando isso porque você deve ter uma bronca da gramática dele, né? E você não é o único. Eu também estou nesse time. Eu detesto a gramática dele. É horrível para você estudar por ela. Então, assim, uma gramática mais agradável, por exemplo, é a do Segala. A gramática do Segala é bem mais leve, né? Bem mais tranquila. Agora, assim, muita coisa então que o Bechara fala, o Celso Cunha fala, o Segala fala, muita coisa. Alguns pontos, né, são um pouquinho divergentes, mas aí eu vou enfatizar para você. Por exemplo, que me ocorre aqui agora, a concordância verbal com a expressão um e outro, um ou outro, né? O Bechara é o único que diverge de todo mundo. Se você pegar a concordância com essa expressão no Segala, no Celso Cunha, no Pasquale Cipo Neto e Ulisses Infante, você vai ver que todos concordam, que tanto faz. Já o Bechara não. O
Bechara tem uma particularidade. Tá bom? Então, quando chegar no momento oportuno, eu vou enfatizar isso para você. Tá certo? E, repito, enfatizar mesmo. Por quê? Porque cai na prova. Já caiu isso numas 2 provas recentes, essa concordância com um e o outro. Se você pegar as últimas provas, você vai encontrar a questão lá. Tá legal? E aí, não vai servir o Segala, não vai servir o Celso Cunha. Eu tenho que enfatizar o Bechara. Agora, aquilo que for comum, você pode estudar em qualquer gramática. E muita coisa é comum mesmo. Tá? Seu nome? Constância. Gente, olha só, eu tenho dificuldade de gravar nomes, tá? Tenho mesmo. Eu não tenho a memória muito boa, não. Tá? Já tive. Hoje em dia, vocês estudam direito? Não? Nada? Mas nunca abriram a Constituição? Viram o artigo 5º da Constituição? Quantos incisos tem? Já viram? Mais de 70 incisos. Eu gravei todos aqueles incisos. Um dia isso aconteceu na minha vida, eu gravei, quando eu estudava para concurso. Né? Eu gravei mesmo. Gravei. Você falava a primeira palavra, eu falava o inciso todo e todos os seus desdobramentos. Eu gravei. Oi? Não, agora não dá mais. Eu já gravei. Na época em que eu estudava, eu gravei. Hoje em dia... Mas eu tenho dificuldade para gravar nome. Então, às vezes, eu vou trocar. Aí você dá um desconto para mim. Tá? Vamos lá. Você pode disponibilizar a gramática? Posso sim. Anota meu e-mail aí, por favor. Eu não me incomodo de receber e-mail dos alunos não, tá, gente? Só não prometo responder com tanta rapidez. Porque, às vezes, né, tem outras coisas aí, mas eu respondo e não tem problema com isso não. Não tem nenhum constrangimento. É legal? Quiser fazer um contato, quiser mandar uma dica, pedir uma dica, uma ajuda em alguma coisa, a gente está aí para ajudar. Anota aí, Albert, aqui ó, Albert.Iglesia, tá? Só você botar um pontinho aí. Albert.Iglesia. E detalhe, muita gente erra o meu e-mail porque coloca um S lá no final. Lembram daquele cantor, Júlio Iglesias? Né? O meu nome não tem S no final, é Iglesia. Às vezes, passei e-mail para você, mas voltou por quê? O cara vai conferir, tem um S lá no final. É Iglesia, tá joia? @hotmail.com. Vocês preferem que eu disponibilize no site? Como é? Que eu mando? Tá, então eu mando lá pro site do curso, aí vocês acessam. Quem quiser acessar, vai lá e baixa. Tá joia? Tranquilo? Bom, vou tirar aqui. Tá joia? Porque eu vou usar um pouco o quadro. Tá legal? Como é que eu tiro esse negócio aqui agora? Cadê o controle do... Sabe onde está o controle? Não, daqui. Eu vou usar o quadro um pouquinho. Ah, beleza. Ok. Essa luz aqui acende, sabe onde? Beleza. Então vamos lá, moçada. Olha só. Vamos começar então. Vou pegar meu guia aqui. Olha só.
Para você que está filmando, só me orienta aqui. Então é daqui para cá. Não posso passar para lá, certo? Beleza. Então olha só, gente. Nós vamos começar então com conceito de fonema. Tá legal? Gente, o que é um fonema? Primeira coisa que você tem que entender, fonema, tá? Já vou colocar aqui para você. Fonema, tá? É diferente de letra, tá? Primeira coisa que você tem que entender, fonema diferente de letra. A dica para o fonema é o seguinte, ó. A dica para o fonema é o seguinte, olha aqui, ó. Fonema é som. Som. Fonema é som, é o que você escuta, ouve. Tá legal? Letra. A dica para letra é o seguinte, ó. Escrita. É aquilo que você escreve. Então, o fonema você pronuncia. A letra você escreve. O som você escuta. O fonema você ouve. A letra você vê. Então, o que vai no papel é a letra. O que chega ao seu ouvido é o fonema. Essa é a grande dica. Tá legal? Então, isso é conceito de fonema. Tá bom? E veja que interessante. Olha só. Quando a gente diz assim, ó, bola, mola e cola. Você está vendo que a única diferença entre essas palavras está representado pelas letras ali que estão destacadas. A letra B, a letra M e a letra C. E você percebe que por causa dessa pronúncia diferenciada, que é causada simplesmente por essas letrinhas aqui em destaque, você mentalmente consegue estabelecer uma diferença de significado. Você sabe o que é uma bola, o que é uma mola e o que é uma cola. Então, o que é fonema, conceitualmente? Fonema é a menor unidade, tá? Sonora capaz, da palavra, capaz de estabelecer o quê? Diferenças de significados. Tá? Então, a menor unidade sonora dessa palavra aqui, ó, tá aqui, que é capaz de estabelecer diferença de significado entre a segunda e a terceira, tá aqui, ó. É esse som representado pela letra B. Tá joia? Então, isso é fonema. Tá? Fonema é o som. Tá ok? Existe um alfabeto fonético que não interessa para você e a gente não vai entrar nisso aqui não. Tá legal? Agora, olha só. A gente pode fazer a classificação dos fonemas. Quem é que pode me ajudar aí? Classificação dos fonemas. Como é que os fonemas se classificam? Você lembra? Eu tenho um fonema. Olha aí, ó. Como é que os fonemas se classificam, pessoal? Lembra disso? Vamos lá. Oi? Alguém falou, mas não foi comigo. Fonema? Você tem fonema vogal. Você tem fonema semivogal. E você tem fonema que é consoante. Consoante. A grosso modo, gente, a grosso modo, tá? Como é que você representa esses fonemas? A grosso modo. Você vai representar esse som por meio da letra, tá? A grosso modo, a gente faz assim, ó, exemplo, né? De vogal. A gente tem o A, tá legal? A grosso modo, tá? A gente tem o O, tá ok? A grosso modo. Semivogal. Aqui que é interessante. Aqui é interessante.
A letra A nunca vai representar uma semivogal. A letra A só vai representar fonema vogal. A letra A. O, I, U, E podem representar vogal ou semivogal. Tá legal? Consoante. Consoante fica mais fácil. A grosso modo, consoante é o quê? Tá aqui, ó, representado assim, ó. S, o C, o Z e por aí vai. Tá legal? Na escola a gente aprende o quê? As vogais. A, E, I, O, U. Não é assim? As consoantes. O restante do alfabeto. Bem tranquilo isso aqui. Só quero que você entenda isso. Vogal. O A é sempre vogal. E, I, O, U podem ser vogal ou semivogal. E aí, agora eu quero que você mentalize isso aqui. Quero que você grave isso aqui, ó. Você vai gravar isso aqui, ó. A dica. É uma dica que você não encontra isso em gramática nenhuma. Por quê? Porque não é bem uma regra. Isso aqui é uma dica que a gente passa para ajudar. É um processo mnemônico, né? Então você tem assim, ó. Você vai atribuir valores às letras. Tá bom? Seu nome? Fernando, beleza? Então, ó, a letra A, letra O, letra E, e aí elas vão se revezar. I e U. Para a letra A, você vai atribuir o número 4. Para a letra O, você vai atribuir o número 3. Para a letra E, você vai atribuir o número 2. Para as letras I e U, você vai atribuir o número 1. Tá? Isso aqui vai te ajudar. Tá? Você quer ver uma coisa, rapidamente? Se eu pronuncio assim para você, ó, a palavra, vamos botar aqui, ó, exemplo. Se eu pronuncio a palavra mãe, mãe, quem é vogal e quem é semivogal? Tecnicamente, a vogal é aquela pronúncia mais forte, de maior intensidade, e passa livremente pelas cordas vocais. Tecnicamente, a semivogal passa livremente, mas é com uma pronúncia menos intensa. Tecnicamente, a consoante já recebe uma obstrução nessa passagem do ar. Tá legal? Então, vamos lá. Quem é aqui vogal e semivogal? Quem é mais? O 4, o 3, o 2 ou o 1? Quem vale mais, o 4 ou o 2? 4 vale mais. Então, o A vale 4. O E vale 2. Quem é vogal e quem é semivogal? Vamos lá? O 4 é vogal e o 2 é semivogal. E aí eu pergunto para você, que tipo de ditongo é aquele? Crescente ou decrescente? Você está numa ordem crescente ou numa ordem decrescente? De 4 para o 2, o que você fez? Diminuiu. Se você diminuiu, então você tem que tipo de ditongo aqui? Você tem ditongo, o quê? Tá legal? Ditongo decrescente. Então é por isso que eu peço para os meus alunos sempre gravarem essa tabelinha aqui. Copia aí. Tá ok? Tranquilo? Então essa dica já fica aqui para você. Tá certo? Beleza? Aí agora, a gente vai voltar para aquela guerra. Aquela guerra entre letra, né, e fonema. Aquela guerra entre letra e fonema. Ok? Então eu vou fazer algumas demonstrações para você aqui agora para esclarecer essa situação. Eu digo assim para você, quer ver, ó? Eu digo assim, ó. Eu digo... deixa eu pegar aqui na palavra...
Casa. Palavra casa. Beleza? Eu tenho a palavra casa. Eu tenho a palavra Zazá, né? Apelido de alguém, nome de alguém. Eu tenho a palavra táxi. Tem a palavra táxi. Eu tenho a palavra hoje. Certo? Eu tenho a palavra caso, vaso. Eu tenho a palavra sapo, sapo. E eu tenho a palavra pássaro. Eu tenho a palavra carro. Eu tenho a palavra roda. E por aí vai. Já dá para eu demonstrar o que eu quero. Bom, o que eu quero demonstrar para você é o seguinte, que essa relação entre letra e fonema é uma relação inconstante. Tá legal? Nem sempre a letra vai representar um fonema. Nem sempre a letra vai representar o mesmo fonema. Tá ok? Exemplo prático. Olha aqui a palavra casa. A letra S, ela pode representar o mesmo fonema, o mesmo som que a letra Z também. Pode representar. Você percebe? Mesmo fonema, representado por letras distintas. Agora, olha que barato. Existem letras que não representam som nenhum, fonema nenhum. Olha para a palavra hoje. Quantas letras você está enxergando ali? 4. Mas quantos sons você está ouvindo? Só 3. Isso acontece particularmente com a letra H. Acontece com ela, particularmente com a letra H. É uma letra, mas não tem som. Você não a pronuncia. Lembra? Letra é aquilo que você enxerga no papel ou no quadro. E o fonema é aquilo que chega aos seus ouvidos, é aquilo que você pronuncia, é o som. Tá bom? Olha agora para a palavra táxi. Quantas letras você está enxergando ali? 4. Se você não tem problema de vista, você está enxergando 4 letras aqui. Tá certo? Agora, veja que sutileza. A letrinha X, ela, ao ser pronunciada, faz com que você emita 2 sons distintos. Sim ou não? Que a gente pode, a grosso modo, representar assim, ó. KS. Então, eu pergunto a você, quantas letras eu tenho na palavra táxi? Quantos fonemas? Você está vendo que essa relação, ela não é uniforme? Percebeu? Há altos e baixos aí nessa relação. Há um conflito às vezes. Tá legal? Olha aqui a palavra caso. Olha a palavra vaso. O mesmo som representado por letras diferentes, distintas. Olha para a palavra sapo. Olha aqui, a mesma letra, sapo, caso. A mesma letra representando sons diferentes. E detalhe, pronuncia a palavra pássaro, presta atenção no SS. O que você tem ali agora? O mesmo som representado em sapo, por uma letra. Em pássaro, por 2 letras. Aqui ocorre algo interessante, que a gente já pode destacar. É o chamado quê?
Dígrafo. O que significa um dígrafo? Di, dois. Grafo, grafia, escrita, letra, palavra. Tá ok? Então, um dígrafo é quando você grafa, escreve duas vezes para representar um fonema. Então, isso é dígrafo. Então, a gente já pode puxar aqui uma setinha e, ó, escrever assim, ó. Dígrafo. Você entendeu o que é dígrafo? Como é que é seu nome? Você entendeu, Fabiano, o que é dígrafo? Então, olha só. Di, dois. Grafo, grafia, escrita. Eu escrevo duas vezes, mas eu só tenho um som, um fonema. Isso é dígrafo. Tá legal? Ok? Seu nome? Entendeu, Heloísa? Podemos prosseguir? Como é o RR? Porque o R tem som de Rô e Rô. Deu um nó na cabeça. Pois é, esse rô, muito comum nos paulistas, é o que os linguistas chamam de R retroflexo, que não interessa para você e eu também não estou nem um pouco preocupado com ele. Tá legal? Mas a gente pode extrair alguma coisa para nossa aula aqui, tá? E eu já, né, acenei aqui para você. Olha para o carro. Essas duas letrinhas aqui representam o mesmo som do que apenas essa aqui. Tá percebendo como é que essa relação é instável de letra com fonema? Então você tem que estar atento a isso. Tá bom? E aí você tem esse r, assim, né? R, caro. Aqui, ó. Caro. Já é outro fonema. Isso aqui já é outro fonema. Não. Roda é o mesmo de carro, que é diferente de caro. Então você tem a mesma letra representando fonemas distintos. E quando você ouve, né, aquele, né, porta, né, aquele R, é o R retroflexo. Que aí tem toda uma explicação por trás disso aí, que os linguistas sabem dizer muito bem. Bom, mas o que eu quero que você entenda aqui é o dígrafo. Então você já sabe o que é um dígrafo, ok? Beleza? Posso apagar esse lado aqui? Já estou apagando. Quem cala, consente. Diga. Sim, tem. Você pode me dar um exemplo? É isso aí. Quem foi que falou? Foi você? Muito bem, é o dífono. O que é o dífono? Se o dígrafo, duas grafias, duas letras, o dífono, fono, é quando você tem o quê? Dois sons a partir de uma letra. É o dífono. É o táxi. Você tem uma letra e dois sons. Beleza? Tudo bem. Onde é que você aprendeu isso? Tá estudando, hein? Tá fresco, né? Pessoal, tem alguém aqui que já estava fazendo um cursinho antes? Tem? A galera, né? Vocês duas aí que balançaram a cabeça, onde é que vocês estavam estudando? Ah, vocês estão aqui desde 2014? Legal. Aperfeiçoando, né? Mas vocês vão tentar a SpaceX? Tá. Mais alguém? Já vem já de algum outro cursinho? Aqui também? Você, Alberto? Aqui você faz outro cursinho? Já? Onde? Ah, famoso professor Filemon. Muito bom, né? Quem te dá aula? É ele? Filemon mesmo. Legal, legal mesmo. Bacana. Tá? Isso aí, continue estudando. Bom, então, já que você sabe o que é um dígrafo, vamos agora, então, classificar esses dígrafos. Olha aí. Os dígrafos, interessante, né? Eles recebem também uma classificação. Você sabia disso? Dígrafo recebe uma classificação. Você tem dígrafo. Olha aí, ó. Você tem um dígrafo
vocálico e você tem o dígrafo consonantal. Dígrafo vocálico e dígrafo consonantal. Qual é a diferença? A diferença vai aparecer na base da palavra. Pô, base? Ou melhor, na base do dígrafo, melhor dizendo. Mas base do dígrafo, que raio de base é essa? A base do dígrafo é a primeira letra dele. Anote aí, a base é igual à primeira letra. Tá? Passei uma fórmula matemática, né? Mas olha só, então, vamos aqui, ó, aos exemplos. Você conhece isso, e de cabeça você pode falar para mim. Você tem o LL, desculpa, o LL, o LH, você tem o NH, você tem o RR, você tem o SS, não tem? Então, olha aqui, né? Então eu tenho assim a palavra carro, eu tenho a palavra passo, eu tenho a palavra ninho, eu tenho a palavra piscina. Gente, não é piscina, não. Por que não é piscina? Porque você está lidando com um dígrafo. Dígrafo é um som apenas. Então você não pronuncia piscina. Senão você estaria pronunciando o S e o C. É diferente de escada. Quando você pronuncia escada, a letra S representa um fonema. E a letra C, em K, representa outro fonema. Já em piscina, é um som apenas. Então ali é dígrafo. Fale. O contrário, por exemplo, capta, fala captar. Tá errado também porque não tem o I. O som capta. Fala captar, captei. Você já falou. Conta como som. Conta. Pronunciar como se tivesse um I. É porque eu vejo as pessoas falando. Você dá uma engolida, né? É igual o advogado. Tem gente que é bem contundente, né? Advogado. E aí tem aqueles que falam advogado. Diga. Ah, perguntas. Ok, legal. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir a sua pergunta. Como é que é o seu nome? Heloísa. Então, para o pessoal do EAD aí é o seguinte, a nossa colega aqui, né, do EAD, Heloísa, ela questionou aqui a pronúncia de capta, capita, né, em relação ao dígrafo. Vocês vão perceber que muitas letras, a gente diz, muda, né? Por exemplo, o meu nome. O meu nome, como é que é? Albert. Albert. Popularmente a gente diz que eu tenho aqui uma letra muda, né? Temudo, não é isso que a gente fala? Só que para efeito da nossa matéria aqui, de fonema, de letra, essa letrinha aqui, ela é pronunciada. Então ela conta como um fonema. Tá bom? Você quer ver um outro exemplo? Psicologia. Esse P, ele conta como um fonema. Tá legal? Mesmo não sendo acompanhado de um I. Mas você pronuncia. É diferente de Bahia, com H. Você não pronuncia o H, você pronuncia o I. Então o H não conta. Mas o T de Albert, o P de pneu, o D de advogado, né? Tudo isso você está pronunciando e tudo isso está contando como fonema. Tá legal? Então vamos voltar aqui, ó. Classificação dos dígrafos. Então você tem dígrafo que é vocálico e dígrafo que é consonantal. A grande sacada está na base. O que é a base do dígrafo? É a primeira letra dele. Então olha só, em carro, qual é a primeira letra?
É o R. Então esse dígrafo é vocálico ou consonantal? Consonantal. Na palavra passo, qual é a base do dígrafo? É o S. Então esse dígrafo é vocálico ou consonantal? Na palavra ninho, o NH. Qual é a primeira letra? É o N. Então esse dígrafo é consonantal. Piscina. Qual é a primeira letra? É o S. Então esse dígrafo é o quê? Consonantal. Agora vamos pegar um outro conjunto de dígrafos. E aí talvez seja o que mais cause dificuldade. Presta atenção nessas palavras aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero ver quem que vai me responder corretamente. Eu digo assim, ó. Vamos lá. Nas palavras cantam, vendo, bombom, quantas letras eu tenho ali e quantos fonemas eu tenho ali? Eu tenho encontro... Não, vamos fatiar esse bolo primeiro, né? Vamos uma coisa de cada vez. Quantas letras eu tenho aqui? Encantam. Vamos contar? Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então vou botar assim, ó, 6 letras. Quantos sons? Quantos fonemas? Quantos? Já deu divergência aí. Porque um falou 4, outro falou 5. O pessoal de casa já percebeu que a sala aqui está dividida. Gente, olha só. Olha que interessante. Aqui, ó. Aqui, a N no meio da palavra é sinal de nasalização. Aquele N ali indica que o som é nasal. Então, na verdade, o que que eu tenho aqui? O pessoal de trás enxerga aqui? Beleza? Olha o que está acontecendo. Eu vou fazer assim para você, ó. Ó. Na verdade, o que está acontecendo é isso aqui. Tá? É isso aqui, ó, que está acontecendo. Tá? Por enquanto, vamos admitir essa grafia aqui. É isso que está acontecendo ali no meio da palavra. Então, quantos fonemas eu tenho ali? Tá vendo, ó? 1, 2. Já perdi alguma coisa ali. Não perdi? Percebeu? Então, olha lá. 2 letras para formar um som. Isso é dígrafo. Agora, a primeira letra desse dígrafo, qual é? É uma vogal. É uma vogal. Esse dígrafo é vocálico ou consonantal? Vocálico. Então, percebeu a diferença entre o que é um dígrafo vocálico e o que é um dígrafo consonantal? Notou? Percebeu? E isso não vai acontecer só com A, não. Isso vai acontecer com E, com O, com U. Por exemplo, na palavra vendo, esse N é símbolo de nasalização. É como se você tivesse isso aqui, ó. Presta atenção. É como se você tivesse isso aqui, ó. Admita, por favor, essa grafia aqui, para o nosso entendimento. Então você tem o que ali na palavra? Quantas letras? Total agora. Total. 1, 2, 3, 4. 4 letras. 4 letras. Tenho 4 letras. Quantos fonemas? Desculpa, eu contei errado. Desculpa. Eu contei embaixo, né? Eu tenho que contar em cima. Então vamos lá.
Quantas letras eu tenho na palavra vendo? Agora sim, quantas letras? Na palavra vendo. 1, 2, 3, 4, 5 letras. E quantos fonemas? Fonema está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 fonemas. Percebeu? Então, ó, 5 letras e 4 fonemas. E na palavra cantam? É uma pegadinha que tem ali. Aliás, existem duas. Uma eu já mostrei para você, que é o dígrafo vocálico. Cantam. Então eu tenho, ó, quantas letras na palavra cantam? Tem que contar lá em cima. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 letras. Quantos fonemas eu tenho agora? Agora vai ser outra discussão. Quantos fonemas eu tenho ali? Será que esse finalzinho aqui vai contar como um som apenas? Ou como 2 sons distintos? Aqui são 2, no final são 2. O M, agora vamos fazer a modificação mais adequada aqui, ó. O M, ó, gente, eu vou fazer o seguinte, tá? No alfabeto fonético, a gente faria o seguinte, ó. Faria isso aqui, para representar uma semivogal. Mas eu não quero entrar nesse meio com você não, tá bom? Não quero não. Então, a grosso modo, para o que nos interessa, pessoal de casa aí fica atento, eu vou fazer uma outra transformação. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Pelo alfabeto fonético eu não colocaria aquela letra, mas eu não quero caminhar por essa vereda aí não. Tá legal? Então, no final é mais ou menos assim. Então, veja bem, no meio da palavra você tem um dígrafo vocálico. No final, o que que você tem? O que que você tem? Um ditongo. Percebeu? Aqui você tem dígrafo. E aqui no final, você tem um ditongo. E se você não sabe o que é um ditongo, você pode errar a acentuação de palavras. Porque regra de acentuação de palavra tem a ver com ditongo. Tá legal? Então, veja que interessante. Então, cuidado, porque isso é pegadinha na hora da prova. Ok? Então, ó, para a gente treinar um pouquinho mais aqui esses exemplos, vamos pensar na palavra 100. 100. Seu nome? Denise. Então, reproduzindo aqui a pergunta da Denise, pessoal do EAD. A Denise está perguntando se essa terminação aqui, ó, é considerado um ditongo, né, foneticamente. É. Aliás, ô Denise, e o pessoal de casa, ditongo é só foneticamente. É só foneticamente. Não tem como você falar de ditongo a partir da grafia. Ditongo é o que você ouve. Então a essência do ditongo é o som de fato. Então, para você classificar um encontro vocálico em ditongo, não é a partir do que está escrito, é a partir do que você ouve. Tá joia? Então, por que eu estou querendo frisar isso para você? Olha para a palavra 100. Agora, melzinho na chupeta. Olha para a palavra leite. Se eu perguntar para você se isso aqui é um ditongo, ninguém erra. Ninguém erra. Porque isso aqui é mel na chupeta. Agora, se eu perguntar para você, isso aqui é um ditongo? Percebe? Percebeu a diferença? Aqui é mole. A casca de banana está aqui. Isso aqui é mais ou menos isso aqui, gente, ó. Sim. É mais ou menos isso aqui. Então, Denise, o ditongo é o que você ouve, não é o que você vê. Tá? Então, ó, a letrinha M está representando
a semivogal. Lembra daquela tabela? Quanto vale o E? 2. Quanto vale o I? 1. Olha aqui, o E vale 2. O M, que está representando o I, vale 1. Então eu pergunto, em leite, esse ditongo aqui é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Em 100, crescente ou decrescente? Oral ou nasal? O M e o N são símbolos de nasalização do som. Então aqui é um ditongo oral e aqui é um ditongo nasal. Ok? Tranquilidade? Beleza. Vamos falar um pouquinho de sílaba. Então, ó, deixa eu dar algumas dicas para você de sílaba. Ah, ok. Vamos voltar então aqui, ó. Antes de eu falar da sílaba, vou falar da palavra bombom. Olha que interessante. Vamos trazer a palavra para cá? Vamos trazer o bombom para cá, ó. Bombom. E aí? O que está acontecendo aqui em bombom? Oi? O que eu tenho aqui? Olha lá. Bombom. E aí? O que vocês acham? Como é que é o seu nome mesmo? Brenda? Pois é. Então aqui, ó, esse OM aqui, é isso aqui, ó. Bom. Tá ok? Então ali eu tenho dígrafo, ali naquele meio. Que tipo de dígrafo? Consonantal ou vocálico? Consonantal. Qual é a base? A base está aqui, ó, é a primeira letra. Tá legal? Eu falei o quê? Eu acho que vocês ouviram errado. Foi mal, pessoal. É vocálico. Tá legal? Porque a primeira letra representa uma vogal. É para ver se vocês estavam dormindo ou prestando atenção na aula. Tá legal? Beleza. Olha aqui. Deixa eu falar um pouquinho de sílaba para você. Aqui eu tenho um dígrafo, tá, ó, vocálico. No final eu posso considerar ditongo também. É discutível, mas normalmente não. No meio é dígrafo. É dígrafo, é. Porque a pronúncia no final, ela puxa, ela se prolonga e ela se inclina mais para a semivogal, que seria isso aqui, né? Seria isso aqui. Tá? Bom, mas deixa eu falar um pouquinho de sílaba para vocês. Sílaba é interessante. Sabe por quê? Eu vou fazer uma separação aqui e você vai chegar onde eu já quero chegar com você. Vamos pegar a palavra. Deixa eu ver se tem alguma aqui que me serve. Vamos pegar a palavra mesa. Vamos separar a palavra? Mesa. Mesa. Vamos pegar uma outra palavra. Vamos pegar a palavra leite. Aproveitar aqui que já está no quadro.
leite. Vamos pegar a palavra saúde. Vamos pegar a palavra abacaxi. Vamos separar a palavra. Abacaxi. Tá bom, já dá pra gente trabalhar. O que eu quero que você... Não, outra ainda. Vamos pegar a palavra caatinga. Você sabe separar a palavra caatinga. Como é que separa? Caatinga. Não é isso? Caatinga. Agora sim, dá pra gente fazer o nosso comentário aqui. Observe uma coisa. A sílaba, ela pode ter consoante e vogal. Consoante e vogal. Beleza. É o caso mais comum. A sílaba também pode ter consoante, vogal e o quê? Semivogal. Não é isso? Percebe? Tranquilo? Agora, será que eu tenho, olhando para cá, será que eu tenho sílaba sem vogal? Por quê? Muito bem. Não existe sílaba sem vogal. A vogal é o núcleo da sílaba. E até quantas vogais eu posso ter numa mesma sílaba? Aí que está o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Então vamos lá. Qual é o núcleo da sílaba? Nosso amigo já falou. O núcleo da sílaba é a vogal. Núcleo da sílaba é a vogal. De tal maneira que eu não posso destruir o núcleo da sílaba, senão ela deixa de existir. Então eu não tenho sílaba sem vogal. Agora, se eu colocar duas vogais na mesma sílaba, dá briga. Dá briga. Então, como é que eu separo a palavra caatinga? Por quê? Eu disse para vocês o quê? Que a letra A sempre vai ser o quê? Vogal. Sempre. Não tem conversa, eu não abro mão disso. Então, ela não pode ficar com outra letra A. Ela pode ficar com a letra E, com a letra O, com a letra I, ela pode ficar. Agora, com a letra A, do ladinho dela ali, ombro a ombro, não pode. Por quê? Porque são duas vogais. Cada sílaba só pode ter uma vogal. Tá bom? Então, olha aqui. Cadê o núcleo da sílaba saúde? Cadê o núcleo da palavra saúde? O núcleo está aqui, ó. Vogal. Olha aqui, ó. Vogal. Vogal. Cada sílaba tem o seu núcleo. Na palavra abacaxi, primeira sílaba, uma vogal. Duas sílabas, segunda vogal. Três sílabas, três vogais. Quatro sílabas, eu tenho que ter quatro vogais. Cada vogal é núcleo de uma sílaba. Na palavra caatinga, olha aqui, ó. Duas sílabas, duas vogais. Perceba que eu tenho sílaba sem consoante, eu tenho sílaba sem semivogal, mas eu não tenho sílaba sem vogal. Tinga. Opa, apareceu aqui um fato interessante. O que é isso aqui, galera? O que é isso aqui? Dígrafo. Consonantal ou vocálico? Vocálico. Por que é vocálico? A base, a primeira letra é uma vogal. O N é sinal de nasalização. Tá bom? Uma sílaba, duas, três, quatro sílabas. Quantas vogais? Quatro. Tá legal?
Seu nome? Marluce? Deixa eu transmitir. Pessoal, a Marluce está perguntando se há um limite para a semivogal na sílaba. Bem, eu nunca vi mais de 2. Porque quando eu tenho um tritongo, e eu vou chegar nele, a gente vai ter o quê? Uma vogal e 2 semivogais. Mais do que isso eu não me lembro de ter visto. Tá? Então, só 2 vogais. Tá joia? 2 semivogais. Tá? 2 semivogais. Eu vi na internet, eu não sei se procede a informação. Por exemplo, a palavra ciência termina por ditongo. Aí eu vi que pode separar ciência ou cienciar. Infelizmente, é verdade. Seu nome? A Camila está dando a sua contribuição aqui, dizendo que ela, estudando, ela se deparou com o seguinte fato. Na palavra ciência, por exemplo, esse finalzinho, cia, né, pode ficar junto na mesma sílaba ou a letrinha A pode ficar em outra sílaba. Ciência. É verdade. Sabe por que isso acontece? Porque os ditongos crescentes são flutuantes, são variáveis. Ora eles se comportam como verdadeiros ditongos, ora se comportam como hiato. Então você tem ciência, né, numa emissão apenas, e aí dá o ditongo, ora você tem ciência. Isso é um ditongo crescente. Isso só vai acontecer com crescente, com decrescente não, decrescente é fixo. Tá legal? É verdade. Para desespero nosso. Tá? Mas não se desespere, porque há uma unanimidade na abordagem. Quando a gente entrar em acentuação, você vai ver que geralmente as bancas e a sua também consideram isso o quê? No caso da acentuação. Por exemplo, uma paroxítona terminada em ditongo. Por que você acentua a palavra ciência? As bancas, normalmente, elas consideram paroxítona terminada em ditongo. Por que você acentua a palavra história, a palavra glória? Paroxítona terminada em ditongo. Muito embora todas essas 3 que eu citei para vocês aqui se constituem lá no finalzinho da palavra de ditongos o quê? Crescentes, flutuantes, variantes. Tá bom? Dificilmente alguém vai dizer porque é uma proparoxítona. Geralmente as bancas encaram essas palavras como paroxítona terminada em ditongo. Tá? Então, na sílaba, né? Ok. Agora, só para recapitular aqui, né? Então, daqui a pouco a gente vai para a fixação, tá, gente? Então, só para recapitular. Quanto ao número de sílabas, moçada? Quanto ao número de sílabas, como é que você pode classificar uma palavra? Você tem monossílabas, né? Você tem dissílabas, você tem as palavras trissílabas, e você tem as palavras, o quê? Polissílabas, tá? Então, as palavras monossílabas, você tem o quê? Uma sílaba. Né? Isso aqui é tranquilo, de 2 sílabas. Trissílabas, 3. E polissílabas, você tem quantas sílabas? Quantas? Cuidado, não fale 4. Mais de 3, acho que é mais adequado, né? Ou se você quiser, 4 ou mais, né? Então você tem, vamos representar assim, ó, mais de 3 sílabas. Tá? Então, por exemplo, na palavra monossílabo, pé, você tem carro. Trissílabo, você tem peteca, né?
Na exemplo de polissílaba, o que você tem? Constituinte. Constituinte. Né? Você tem aqui, ó. Constituinte. Certo? Constituinte. Beleza? E agora, vamos falar de encontros vocálicos. Encontros vocálicos, rapidamente. Gente, encontro vocálico é diferente, você sabe, do encontro consonantal. O encontro vocálico, basicamente, vai me dar o quê? Ó, a noção do ditongo, a noção do tritongo e a noção do... É aqui que eu vejo ditongo, tritongo e hiato. É no encontro vocálico. Obviamente, o encontro vocálico tem a ver com a separação das sílabas das palavras, não é? Então, por exemplo, recapitulando, o que é um ditongo? É o encontro de... Quem pode falar para mim o que é um ditongo? Me dá um conceito de ditongo. É o encontro de duas... É o encontro de duas... Vamos de novo? Quer apagar e falar de novo? O que é um ditongo? É o encontro de duas... Ninguém cai mais, né? Já perceberam o erro, né? O que é então um ditongo, moçada? Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Por quê, galera? Não pode haver mais de uma vogal na mesma sílaba. Não pode. E aí, ou você faz vogal e semivogal, ou você faz o contrário. Primeiro a semivogal e depois a vogal. Tá ok? Se a vogal aparece primeiro, esse ditongo é o quê? Decrescente ou crescente? Decrescente. Tá? O que é um tritongo? É o encontro de quê? Ah, tá percebendo? Tritongo. Então eu vou botar aqui, ó. Deixa eu ampliar o espaço aqui e aí a gente vai beber uma água, tá? Deixa eu só ampliar o espaço aqui para a gente dar exemplos. Então, o que eu tenho aqui, ó? Tem a palavra vogal com semivogal. Eu tenho a palavra cão. Cão. O 4 vale quanto? Mudou não? Gente, o A vale quanto? 4. E o O? 3. Esse ditongo é crescente ou decrescente? Vamos pegar o contrário agora. Primeira semivogal. Vamos pensar na palavra Guaraná. 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 A letra U é pronunciada. Quanto vale o U? Quanto vale o A? 4. Cresceu ou decresceu? O que é um tritongo? É semivogal mais vogal mais semivogal na mesma sílaba. Repare que a vogal é uma só, a semivogal não. E tudo na mesma sílaba. Então o que eu tenho aqui como exemplo? Eu tenho a palavra saguão. Saguão, todo mundo sabe o que é um saguão, né? Então tem aqui, ó. Saguão. Olha lá. Semivogal
mais vogal, mais semivogal. E finalmente, o que é um hiato? O que é um hiato? É quando eu tenho duas vogais em sílabas diferentes. Eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Certo? Exemplo de hiato. Tá aqui, ó. Saúde. Tá? Exemplo de hiato. Eu tenho cooperar. Olha a palavra cooperar. Na separação de sílabas, as letras idênticas são separáveis. Ou consoante ou vogal. É igual? O, RR, SS, tudo em sílaba diferente. Né? Então aqui, ó. Ó o hiato aqui, ó. Duas vogais, portanto, em sílabas diferentes. Tá ok? A gente pode beber uma água e voltar em 15 minutos? Então vamos lá? E aí eu encerro a parte teórica, né? E aí a gente vai praticar os exercícios da apostila, para assimilar o conteúdo. Tá bom? Marca aí 15 minutinhos.